Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez no canal Jovens e Teologia para dar prosseguimento ao nosso estudo do Salmo de número 1. Se você ainda não acompanhou o primeiro vídeo dessa exposição do Salmo de número 1, é só você voltar um vídeo e acompanhar a nossa introdução ao Salmo de número 1 e também uma introdução ao Saltério. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e quer acompanhar bons vídeos de teologia e principalmente indicações de boas obras dos melhores autores do mundo, se inscreva aqui no nosso canal, não perca tempo, compartilhe e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado através de pequenos estudos que damos aqui nesse canal. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre a divisão dos salmos. Como ela é feita. Como funciona essa divisão? Essa divisão é feita de qualquer forma? Tem algum significado por trás? Quais são os temas principais que aparecem nessa divisão? Tudo isso veremos hoje. Esse estudo ele será muito importante para aprendermos a apreciar os outros salmos, que são importantíssimos, e também aprender algumas curiosidades que podem ajudar você, principalmente, que é pregador e ensinador da palavra. Uma delas é descobrir como essa divisão é feita e quais são os principais temas que compõem cada divisão. A primeira divisão, você pode acompanhar aí, que é do Salmo de número 1 ao Salmo 41. E o principal tema é o ser humano e a criação. O principal termo que aparece é Jeová, que é traduzido como Senhor, fazendo referência ao Deus Todo-Poderoso. Jeová é uma compreensão do tetragrama. O tetragrama seria as 4 consoantes hebraicas, Yud, Re, Vav e Re, tá? Do texto hebraico, que compõe o nome impronunciável de Deus. Alguns hebraístas têm se debruçado sobre o uso do tetragrama da Bíblia hebraica e como ele se correlaciona com as vocalizações produzidas pelos maçoretas por volta do século 9 depois de Cristo, para chegar à compreensão da melhor pronúncia, da pronúncia correta do tetragrama. Mas enquanto isso, vamos chamando de Adonai. Adonai. Adonai, Hashem, Adonai seria Senhor. Quando, por exemplo, pegamos a BHS, que é a Bíblia Hebraica Estudo de Cartência, e lemos o tetragrama, vemos o tetragrama, na verdade, essas 4 consoantes que eu acabei de citar, o Yud, que é o Y, o Re, que é o H, o Vav, que é o W, e o H de novo, que é o Re. Quando olhamos essas 4 consoantes, nós pronunciamos Adonai, ou a Hashem. Adonai seria Senhor, e Hashem seria o nome, que vem Ra, que é o artigo definido no hebraico, Shem, que é nome, então o nome. Prosseguindo, pessoal, o primeiro tema dessa divisão dos salmos, do Salmo 1 ao 41, é o tema ser humano e a criação. E aí, o que eu fiz? Eu peguei alguns salmos para explicar e para exemplificar essa divisão, tá? E apresentar essa divisão. Então, por exemplo, o primeiro salmo que eu peguei aqui é o salmo de número 8. Salmo de número 8, que tem como tema a criação. O tema ser humano, ele pode ser visto nesse salmo que iremos estudar. E como já falamos no vídeo passado, é um salmo sapiencial, é um salmo de orientação para o ser humano, ok? Então, o texto que vamos nos debruçar aqui, brevemente, é o texto do Salmo de número 8. Texto muito explicativo, tá? Muito didático, mas ao mesmo tempo que expressa a ideia dessa primeira divisão dos Salmos. Vamos lá, texto do Salmo de número 8, versículo 1, 3, 4 e 9. Ó Senhor,
Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, aí ele reflete. Olha que interessante. Agora o salmista vai fazer uma reflexão. Primeiro, ele enalteceu toda a criação do Deus Todo-Poderoso. Agora ele vai fazer uma reflexão. O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? E ele fecha agora o Salmo de número 9 com a mesma expressão que ele usou no versículo 1. Só que de forma agora resumida. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Uma frase muito interessante de um grande teólogo que já dorme no Senhor, R.C. Sproul, o Sproul, né? Ele tem uma frase muito interessante na sua teologia sistemática, que ele diz o seguinte: todos os seres humanos, eles andam ou passeiam no teatro de Deus. No teatro de Deus. Porque ele usa esse termo teatro de Deus para se referir à completude, à majestade, como o salmista chama, dos céus, da terra, de tudo que há no universo. Tá vendo como um texto tão breve como o Salmo de número 8 pode se desdobrar em muitos outros temas? Por exemplo, o tema da criação seria muito bem exposto aqui no Salmo de número 1. Ou até mesmo no Salmo de número 8, desculpa. Até mesmo outro tema, o tema do inclusivismo ou do exclusivismo, também poderia ser discutido à luz do Salmo de número 8. Muitos outros temas teológicos e bíblicos poderiam ser vistos à luz desse salmo. Um dos meus objetivos, eu penso que tenho conseguido alcançar, para a glória de Deus, é demonstrar para as pessoas que o Salmo, o livro dos Salmos como um todo, ele não é apenas um escape. Vocês vão me compreender. Um escape na hora que você está apertado e precisa de dar uma saudação na igreja, algo que acontece muito no meio pentecostal, tá? E não pentecostal. Por exemplo, o irmão está sentado naquela noite, o irmão não tem nenhuma palavra em mente, não tem nenhum texto que ele possa trazer, digamos assim, tá? Que ele planejou de antemão. Mas o pastor deu a oportunidade para esse irmão. Irmão fulano de tal, traga uma palavra para nós dessa noite. E como ele não tem nenhuma, ele vai na, entre aspas, segurança, Salmo 23, ou no Salmo 121, ou no Salmo 125, ou no Salmo 150, Salmo 91, enfim. Porque são textos que todo mundo conhece, não é necessário, digamos assim, uma grande explanação e um grande conhecimento e nenhum preparo de antemão para expor esse texto. Então, todos pregam, né? Todos falam ali rapidamente numa saudação no livro dos Salmos, utilizam os Salmos para esta ferramenta. Porém, algo interessante é que eu tenho percebido que poucas pessoas têm se realmente debruçado sobre os Salmos para expor em suas igrejas. Ou até mesmo em pregações, não precisa ser um estudo, mas uma pregação. Pregar no Salmo de número 1. Mas é pregar dentro do próprio Salmo, fazer uma exposição daquele texto. Salmo 121, 125, são coisas que enriquecem o nosso conhecimento bíblico, a nossa vida espiritual e também a nossa intimidade com um dos livros mais fascinantes do Antigo Testamento, que é o livro dos Salmos. E com essa atividade de expor o livro, de fazer estudos sobre eles, nós vamos dando o verdadeiro valor que este livro merece. E não apenas momentos esporádicos, como uma saudação de 5 minutos, 2 minutos, tá? Como é muito vista. Vamos lá. Então, a segunda divisão seria do Salmo de número 42 ao Salmo 72. Livramento e redenção são os principais temas. E o termo que mais aparece dentro
dessa parte dos salmos, dessa divisão, é Elohim, que seria Deus. Ou, tá, em outros casos, Elohim também pode significar Deus. Isso vai depender de toda a conjuntura, tá, de toda a estrutura do texto, de todo o texto, de todo o contexto, cotexto, para que Elohim signifique Deus ou deuses. Aí é algo que o intérprete deve analisar, ok? Mas Elohim aqui significa Deus. De forma geral, ele aparece predominantemente nessa segunda divisão dos salmos. Agora, qual salmo eu escolhi para falar sobre esse sistema livramento e redenção? Não poderia ser outro, salmo de número 46. Salmo muito esquecido, inclusive, porém é um salmo de suma importância, até mesmo no aspecto histórico, tá? Vamos ler. Salmo 46, do verso 1, 2, 7 e o 10. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Tá? Olha que texto interessantíssimo do Salmo de número... Salmo de número 46. Esse salmo aqui, pessoal, ele foi muito utilizado, inclusive, para compor aquela canção famosíssima da época da Reforma. Se eu não me engano, quem compôs aquela canção foi Martinho Lutero, o reformador alemão, que a canção se chama Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Olha que interessante, nós podemos tirar aqui vários ensinamentos desse salmo. Eu não quero me prolongar muito, tá? Senão o vídeo acaba ficando muito longo e poucas pessoas assistem. E também eu quero partir logo para a exposição do texto do salmo de número 1, onde vamos discorrer muito bem ali este texto que é realmente fascinante. Então, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha a declaração fortíssima que o salmista faz. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto o quê? Portanto, aquilo que ele citou anteriormente. Portanto, por causa daquilo que ele citou anteriormente, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Lutero, no auge da Reforma Protestante, lê este texto do Salmo 46, ele é altamente edificado e exortado a confiar no Senhor. A crer que o Deus dele é o refúgio e fortaleza dele. E, principalmente, é um socorro bem presente, muito presente, nas tribulações. Além dele ser o refúgio e fortaleza do cristão, ele está bem presente. O salmista coloca isso de uma forma enfática. Ele está bem presente, ele se faz muito bem presente na tribulação, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. Então, quando Lutero lê esse texto do Salmo 46, isso dá muita força espiritual e também uma convicção muito grande no Deus ao qual ele servia e que, sim, ele poderia fazer a reforma, claro, junto com a ajuda de outros irmãos. Então, olha como nós podemos também tirar outras e muitas lições desse texto a partir dessa informação que eu acabei de dar, que, por exemplo, o contexto em que você está inserido, ele influi muito na hora de fazer uma hermenêutica, ou seja, de interpretar o texto. Talvez você não esteja na mesma situação de Lutero, muito menos provável isso, né? Muito improvável. Porém, você esteja passando por um momento de dificuldade, seja ela espiritual, seja ela emocional, ou até mesmo esteja doente, esteja num leito de hospital. Porém, quando você lê que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, e ele está presente nos momentos de angústia, de tribulações, e que o Senhor
o Deus Todo-Poderoso é Senhor dos exércitos, e Ele está conosco todos os dias, isso te aquieta de uma forma incrível, tá? Então, o ambiente em que o intérprete está inserido muda muito e influencia demais na leitura que ele terá do texto. Esse é um ponto interessante, é um ponto hermenêutico que você poderia abordar facilmente no Salmo de número 46. A terceira divisão é a divisão do Salmo 73 a 89. A adoração e o santuário são os principais temas dentro dessa divisão dos salmos. Elohim, que é Deus, é o principal termo hebraico para se referir a Deus que aparece nessa divisão. É o termo que mais aparece. Vamos lá. Qual é o salmo que eu escolhi? É o salmo de número 75. Olha que lindo. Olha que incrível isso, esse salmo. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o teu nome. E declaramos as tuas maravilhas. Digo aos soberbos, não sejas arrogantes. E aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Versículo 6, o versículo 7, o 8 e o 9, versículo 6, 7 e 9 é o ponto-chave. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, ao outro exalta. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Olha que coisa maravilhosa, que declaração incrível que o salmista faz, tá? Dentro daquele tema ainda de adoração, santuário. Ele declara que o auxílio dele, no versículo 7, no versículo 6 especificamente, não vem do Oriente e nem do Ocidente, e muito menos do deserto. Porque o auxílio dele vem do Senhor, do Deus, que é o justo juiz, é o juiz, e ele a um abate, outro exalta, fazendo referência aos soberbos, tá? Aos soberbos e aos humildes. Quanto a mim, olha o que ele diz, olha que interessante. Aí, remetendo àquela aula, a primeira exposição que demos aqui do tema do Salmo, de número 1, vídeo passado, essa relação íntima do autor com Deus. Você tem salmos nesse aspecto. Olha o que ele diz no versículo 9. Quanto a mim, eu exultarei para sempre. Cantarei louvores, que salmodiarei é cantar. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Então, olha que lição extraordinária que podemos tirar do Salmo 75. Eu não quero ficar expondo aqui o texto, pessoal, porque vai gastar muito tempo, vai demorar muito, o vídeo vai ficar enorme, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo tema. Próximo é o deserto e os caminhos de Deus. Jeová, Senhor. É o principal termo hebraico que aparece, fazendo de novo referência ao tetragrama, beleza? Vamos lá. E qual é o texto, hein? É o texto do Salmo 104. Talvez você nunca tenha lido esse texto, ou tenha até mesmo esquecido que ele exista, digamos assim. Olha só que interessante, Salmo 104, do versículo 31 ao versículo 35. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o salmista ele gosta muito, né? Dessa linguagem um pouco mais metafórica, para dar ênfase na sua narrativa. Olha o que ele diz no versículo 32. Com só olhar para a terra, ele quem? O Senhor, a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Ele faz isso, pessoal, toda essa construção, para enfatizar que o Deus dele, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, que é mencionado no versículo 31, é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem controle sobre tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra.
E aí, isso fica muito claro no versículo 31, que ele diz: exulte o Senhor por suas obras. Exulte o Senhor por suas obras. Seja-lhe agradável a minha meditação. Versículo 34. Eu me alegrarei no Senhor. Não está relacionado a uma condição, mas sim uma pessoa. Ele está alegre no Senhor. Isso está muito exposto também na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Que eu tenho até um sermão, inclusive. Quem sabe eu posso transformar esse sermão em um estudo e trazer aqui para vocês. Vamos lá. O último texto é o texto do Salmo... A última divisão, desculpa, é o Salmo 107 ao Salmo 150. A palavra de Deus e o seu louvor. Jeová, de novo, é o principal termo que aparece. Senhor. O salmo que eu escolhi não poderia ser outro, né? O Salmo 119, os versículos 1, 10, 11, 12, 16, 101, 140 e 142. Eu poderia escolher muito mais textos desse salmo tão lindo que demonstra um carinho especial do salmista com a palavra de Deus. Porém, eu escolhi apenas estes aqui, tá? Porque senão o vídeo ficaria muito grande, o conteúdo ficaria imenso. Mas quem sabe, em outra oportunidade, eu possa produzir um slide, um estudo para dizer para vocês, fazer uma exposição do Salmo 119, versículo por versículo ali, ou parte por parte, tá? Como eles se correlacionam, porque existe muito isso nos salmos, tá? Não é como aquela caixinha que você mete a mão no bilhetinho e sai no versículo, não. Tem toda uma relação. E nós vamos ver isso muito bem no Salmo de número 1, a nossa exposição que será no próximo vídeo. Então vamos ler aqui o texto. Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Olha que interessante. Lê com atenção. Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. De todo o coração te busquei. Não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Olha a relação do salmista com o Senhor e com a confiança que ele tem na sua palavra, na palavra que vem do Senhor. Olha que interessante. Não quero falar muito porque o vídeo já está ficando longo. Vamos lá. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Olha a importância, mais uma vez, que o salmista dá ao que sai da boca do Senhor, ao que vem da parte do Senhor. De todo o caminho mau, desvio os pés, para observar a tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo estima. Por isso o teu servo tem grande carinho, grande apreço, né? O eixo dessa palavra é muito grande, tá? Então, pessoal, esse foi o estudo, tá? A nossa segunda parte aqui, do Salmo de número 1. E semana que vem, assim, Deus permitindo, faremos aqui a exposição do Salmo de número 1. Você já pode ver a primeira parte aí, ó. Vamos entrar com uma exposição versículo por versículo, algumas vezes até parte A, parte B, parte C, de determinados versículos do Salmo 1, você compreender o todo e como ele se relaciona com os demais salmos, tá? Que acabamos de apresentar aqui. Então, você acabou de aprender nesse pequeno estudo que os salmos eles não estão divididos de qualquer forma. Há sim um porquê desta divisão, quais são os principais termos referentes ao nome de Deus que aparecem, os principais temas, e apresentamos aqui alguns bons exemplos que você pode trazer no estudo para a sua igreja ou até mesmo pregar, tá? Que assim você for convidado, seja em outras igrejas e até mesmo na sua, se você for pastor ou até mesmo um ministro da palavra. Tá bom? Deus abençoe. Semana que vem espero os irmãos aqui para acompanharmos mais este vídeo do nosso canal Jovens em Teologia. Eu espero que esse estudo possa ser um estudo abençoado para a sua vida e que você venha repassar esses ensinamentos para outras pessoas, para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, e fiquem na paz.